viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, numa fraga. Qualquer poeta ali tem 1000 poemas a escrever. Mano, estamos aqui no Salão Nobre, no Salão do Senado, né, neste 7º episódio das Memórias de Braga pelo Alfarrabista da Arcada. Gostaria que me falasse um bocadinho acerca da história, não é, da edificação deste monumento, podemos assim dizer, não é, carregado de história, carregado de arte. Olha, Rafael, estamos naquilo que ia ser o segundo cenário onde eu estou do programa. Devido às condições adversas climatéricas, portanto tivemos que não ir ao primeiro cenário que estava previsto e viemos para o segundo. O primeiro cenário seria estarmos a esta hora na Praça do Pão. A Praça do Pão era a antiga praça que existia em frente da sede de Braga. Praça essa e as redondezas dessas da sede de Braga que já não existem tal como em 1518, quando o arcebispo de Braga, que por acaso está aqui por cima de nós, o Dom Diogo de Sousa, a quem Braga deve muito, mandou edificar um edifício que ficava fronteiro à sede de Braga para servir de sede da Câmara Municipal de Braga. Não sei se não será o edifício mais antigo feito de raiz para uma Câmara em Portugal. Não tenho conhecimento, mas também não é o que está em causa, não é? Exato. Está em causa é que este foi feito em 1518 e já agora foi instalado numa praça chamada Praça do Pão. É um espaço que ficava fronteiro, como já disse, à sede de Braga, e hoje aquilo está tudo alterado. Hoje existe Acho que não há lá nenhum vestígio, não é? Nada, ou uma plaquinha que rigorosamente menciona... nada, inclusive as ruas estão alteradas em relação ao que era naquela hora. Exatamente, também a imagem que nós temos aqui, não é? Isto é assim, hoje temos um largo chamado o Cio da Sé, que fica entre a parede lateral da Sé e o atual edifício do Ministério do Trabalho, que não existia. As casas medievais, aliás há fotografias da demolição delas por volta de 1920, vinha mesmo até em cima da parede da parede da Sé. Portanto, aí eram as chamadas travessas, vielas e não sei o que mais, não é? Em frente à Sé é que havia um espaço, que era uma praça, e que foi denominada Praça do Pão, precisamente por causa do edifício que nós andámos à procura. Vai aparecer aí uma imagem, que foi o tal edifício feito para ser o edifício da Câmara. E que no resto-chão, dessas duas portas no edifício, serviam, àquela época, para vender pão à população bracarense, não é? Porque naquele tempo, podemos imaginar, não havia padarias, não é? Exatamente. Nas aldeias fazia-se. Esses serviços partiam todos da Câmara, não é? Por assim dizer. Ora bem, o pão fazia-se nas aldeias em casa, não é? Na cidade era mais difícil, não é? Portanto, o arcebispo de Braga, é bom dizê-lo, além de ser o chefe da Igreja de Braga, e também mais jogarei uma placa, desde 1112, a cidade de Braga foi sempre um feudo do arcebispo de Braga, que depois foi-lhe doado pela Rainha Dona Teresa e uns anos depois foi reconfirmado pelo filho Dom Afonso Henriques, pelo apoio que teve do arcebispo de Braga e do exército do arcebispo de Braga na Batalha de São Mamed, em que ele derrotou a mãe. Portanto, desde essa época que a cidade de Braga passou a ser um feudo, um condado, de certa forma, do arcebispo de Braga. Porque naquela época, portanto, a organização do país era da seguinte forma, quer dizer, o rei doava determinado território a um aristocrata, um nobre, que tinha a obrigação de, portanto, digamos, de gerir aquele espaço territorial, de cobrar impostos, usufruir dos recursos, e depois era obrigado também a dar uma parte ao rei, não é? Portanto,
essa divisão era feita normalmente pelos nobres, mas também era feita também a pessoas importantes do clero, nomeadamente aqui o Arcebispo de Braga. E esta cidade foi a última que foi, portanto, um feudo privado de alguém, foi o Arcebispo de Braga, que foi até ser, que salvo erro, até 1792. Portanto, o Arcebispo de Braga, além de ser o chefe da igreja, era o chefe, digamos, da autarquia, não é? Hoje é uma autarquia, não é? E, portanto, neste caso em Braga, o arcebispo tinha também que velar, além pelas necessidades espirituais do povo, pelas necessidades materiais. Ora, portanto, voltando ao pão, o que acontece é que, naquela época, nas cidades, não era fácil as pessoas adquirirem o pão, não é? Porque na aldeia era fácil, cada um tinha lá o seu forno em casa e era fácil. Aqui na cidade não era fácil. E ele, ao mandar fazer o edifício camarário, também teve cuidado nos baixos, ter um local para a venda de pão. Pode-se dizer que vai um bocadinho no sentido também do objetivo de, por exemplo, terem construído a arcada? Ou pelo menos o primeiro andar de baixo. E tem a ver também com este homem. E também tem a ver com este homem. Exatamente, mas também o objetivo, se não me engano, era um bocadinho o mesmo, não é? Era ser, de certa forma, um mercado. Exatamente. Eram os agricultores que vinham aqui das redondezas. Onde podiam ter um sítio, não é? Um sítio onde podiam ver. Se fizesse chuva, como está hoje, não é? Infelizmente. Fizesse sol, fizesse calor, tinham ali uma cobertura para se abrigarem, para servir os... Então isto também vai um bocadinho com esse propósito. Exatamente, também mas sabes, ajudar mas sabes que o pão era e continua a ser um produto de primeiríssima necessidade, e portanto, todo aquele tempo ainda mais, não é? Portanto, o arcebispo teve cuidado, porque este arcebispo foi um arcebispo de ideias brilhantes, dinamizou a cidade em vários... E pensava também nos cidadãos, não é? Porque também isto... Era a obrigação dele, na parte temporal, na parte em que ele era... Mas nós também temos aqueles exemplos na época que se calhar muita gente não se importava muito com os cidadãos, não é? Sim, mas ele tinha essa... portanto, até por esse pormenor, ele tinha essa preocupação. Bem, portanto, como nós vemos, a praça chama-se do Pão, precisamente por causa desse pormenor da Câmara. Depois, a Câmara... Portanto, existiu ali até ser construído o segundo local onde a gente, aliás, que é onde é que a gente se encontra, mas já vamos para lá para explicar isso. Portanto, existiu ali cerca de 200 anos, 200 e tal anos, até 1753, e, entretanto, naquela zona da cidade houve uma grande volta. Uma grande volta porquê? Porque a localização desse edifício era na esquina da Rua da Juderia Velha, hoje mais ou menos a Dom Gonçalo Pereira, mas é mais ou menos, não é exatamente, e a Rua de Massiminos, que à época se chamava Rua de Massiminos, porque a rua ficava na direção de Massiminos, mas era a rua que é hoje a Dom Paio Mendes, mas não com a largura que é agora. Tanto é que uma notícia de 1862 que nós publicámos aqui diz que foram, entretanto, feitas umas expropriações dessa mesma rua para alargar, porque a rua era da largura que é hoje a Rua Visconde Pindela, aliás, onde eu passei a minha infância e foi onde eu nasci. Portanto, a Rua Visconde Pindela tinha mais ou menos a largura que teria naquela altura a Rua de Massiminos. Entretanto, em 1862, está aqui a notícia, foram feitas as expropriações nessa rua para alargar a rua. Portanto, a quarta fotografia que vocês irão apresentar é a esquina da Rua Gonçalo Pereira com a Rua Dom Paio Mendes, seria mais ou menos aqui, mas recuado. E então acontece que, portanto, depois houve ali todo um reajustamento daquela zona, não é? E, portanto, a Praça do Pão encolheu, no sentido nascente, e alargou no sentido ocidental, portanto, ficou mais larga. E, portanto, hoje, é por isso que hoje não tem a configuração absolutamente nenhuma do que era na Idade Média, mas espero que aquela fotografia primeira que vamos colocar seja elucidativa para as pessoas perceberem de onde é que era originária o primeiro edifício camarário de Braga, que, mais uma vez, repito, se deve ao ilustre arcebispo Dom Diogo Sousa. Ora, posto isto, por alturas de 1750,
bem colocada a questão, ou então Arcebispo de Braga, que nessa altura era mesmo um príncipe, era irmão, era filho legitimado de um rei, para ser mais preciso, ou seja, era filho bastardo, mas o rei reconheceu e, portanto, depois até era irmão do rei que subsequente, não é? E, portanto... Por isso é que também temos ali à entrada, não é? E já vamos lá ver, aliás, aqui nesta sala falta cá essa figura, não é? Que é a figura do Dom José de Bragança, a quem se deve a construção, a quem se deve, não. A quem se deve a autorização da construção, não é? Porque a Câmara tinha, embora nomeados pelo Arcebispo, não é? Porque era o dono da cidade, não havia eleições quanto eu saiba, portanto ele é que escolhia quem era o responsável. Entre os cidadãos, aqueles que ele entendia que deviam ser os senadores e quem geria a Câmara, eles também tinham receitas próprias e, portanto, para aquilo que andei para aqui a esgravatar, eles é que arranjaram o dinheiro para pagar a construção desta obra, nomeadamente com receitas obtidas a partir da demolição da primeira casa, e a venda, provavelmente, também do terreno, etc. Portanto, então chegámos ao segundo cenário, que era onde nós víamos, quer dizer, nós víamos ter estado primeiro e depois depois vinhamos para aqui, então, mau tempo, o general São Pedro me deixou, de maneira que estamos aqui na sala do Senado, na sala nobre da Câmara Municipal de Braga, aliás está sentado normalmente os nossos amigos vereadores cá do Muro. É verdade, já me senti assim um bocadinho vereador. Já senti-se um bocado de poder, não é? Podias ter sentado ali no lugar do Alcaide, mas não entendemos de profanar o lugar. Exatamente. Portanto, estamos aqui. E estamos aqui muito bem, porque está por cima de nós um homem de grande importância na cidade de Braga, o Dom Diogo de Sousa. Ora bem, esta casa, portanto, como digo, foi mandada construir pelo Senado camarário com autorização do Dom José de Bragança. Dom José de Bragança também é o mandante da construção do nobre edifício que fica aqui frente à Câmara, não é? Onde é hoje a biblioteca e o arquivo distrital. Ele também, portanto, aquilo foi um aumento do paço arquiepiscopal. O paço tem, como sabe, tem três épocas. Tem a época medieval, feita por Dom Gonçalo Pereira, a rua do Alves Pereira, que é aquela parte com as muralhas, depois tem a outra parte seguinte, que é a parte virada para a Rua do Souto, não é? E depois a terceira e última construção é esta. Foi acrescentada. Foi acrescentada pelo Dom José de Bragança, que pelos vistos, como ele era príncipe e trouxe para cá uma corte, não é? Naquela época havia uma corte em Lisboa e depois havia uma pequena corte em Braga, não é? Não é por acaso, mas o arcebispo de Braga era... Já começava a perder aí o privilégio de ser a figura mais importante da Igreja em Portugal, não é? Mas até aí era a figura maior da Igreja em Portugal, era o arcebispo de Braga, não é? E, portanto, na cadeira do arcebispo de Braga, sentado um príncipe, quer dizer, era ali a junção de dois poderes. Portanto, ele também trouxe a Braga uma corte, pelos vistos, mandou construir aquele palácio, porque para instalar também a sua corte, não é? Embora fez aquele palácio, porque, entretanto, a cidade de Braga tem usufruído daquele palácio para coisas muito importantes, nomeadamente neste momento para a Biblioteca Pública e Arquivo Distrital, que são das coisas mais importantes na área do país, não é? Aquela área estará em terceiro lugar na escala de biblioteca e arquivo do país, mais importante, não é? O Dom José de Bragança não está aqui representado, mas depois a gente vai ver ali um painel lindíssimo, ele a receber as chaves da cidade quando chegou, aliás, foi dada a diferença que era dada, aliás, os arcebispos, como isto era um feudo, o arcebispo, o rei quando vinha a Braga, tinha que, de certa forma, pedir autorização ao dono da cidade, neste caso era o arcebispo, para entrar na cidade, e então o arcebispo, numa deferência, às vezes não tinha essa deferência, que às vezes andavam pecados, não é? Este ano não te deixo, para o ano deixo. Olha, por exemplo, em 1640, o arcebispo de Braga era dos contra o Dom João IV, era a favor do Filipe, não é? Os arcebispos de Braga não foram todos gajos poeirinhos, também houve algumas ovelhas ranhosas, não é? Mas isso foi tão importante porque até ainda hoje em dia, simbolicamente, se faz essa cerimónia. Não é a entrega das chaves do arcebispo. Mas normalmente era o arcebispo que entregava as chaves ao rei numa cerimónia, de certa forma, de subjugação, não é? Exatamente, para mostrar também eu mando aqui, mas acima de mim... É a minha casa, não é? Eu mando aqui, mas acima de mim mandas tu, não é? Exato. E aqui neste caso, quando ele chegou à cidade, o cabido da cidade, as pessoas mais importantes da cidade, etc., iam ali, foram ali recebiam o rei e entregar as chaves. Aliás, este ano,
que há uns meses atrás, foi feita aqui uma recriação aqui, precisamente aqui na Praça do Município, muito bem engendrada. Exatamente, que veio ali desde o início do Arco da Porta Nova. Exatamente, e fizeram aqui uma recriação muito... que eu passei no meu Facebook, uns enxertos em filme. Eu, por acaso, também tive a oportunidade de lá estar e de acompanhar também o desfile que eles fizeram aqui até à praça. É uma recriação precisamente desse momento, não é? Lá está. E então, portanto, por altura de 1750, o Senado queixou-se ao arcebispo, não é? Na verdade, dono disto tudo, agora também está muito na moda, de que portanto, o edifício antigo da Câmara estava muito deteriorado, depois já não tinha água para o telhado e não sei o que mais. E então foi decidido, em conformidade com o arcebispo de Braga, em ser compradas aqui umas casas que existiam aqui, que era de uma tal Dona Joana Maria do Amaral. Todos estes nomes só por uma razão, é para que alguns críticos percebam que uma pessoa que vai ao fundo da questão, não é? Não vale aqui por falar, não é? E, portanto, isto é comprado aqui umas casas da Dona Joana Maria do Amaral, mas, pelos vistos, não foram suficientes. E então, nessa altura, portanto, isto foi construído entre 1753 e 1756, há aí uma fotografia, que até por acaso acho eu que é do projeto do edifício, em que o projeto fica por 2/3, mas o arquiteto, o André Soares, creio que já deixou, portanto, ficar o plano para que o edifício viesse a ter a configuração atual. Exatamente. E, portanto, fosse acrescentado o 3/3. Coisa que veio a acontecer, creio eu, em 1957. Portanto, já mais de 100 anos depois, é que foi, portanto, concluído o edifício, o atual edifício camarário. Ora, então posso dizer que, por exemplo, a cidade de Braga, para além de ter um edifício feito de raiz para ser sede e Câmara Municipal, pode-se assim dizer, teve dois, exatamente. É por isso que eu acho que não deve ser fácil por esse país fora. Até pode ter um, não é? Mas dois, agora, se calhar... acho que não é? Aliás, eu também, portanto, não sei o que é que acontecia cá em Braga antes de 1518. Portanto, não sei se... Mas eu creio que a organização, digamos, autárquica, entre aspas, daquela época, ainda devia contemplar casas do Senado, portanto, creio que a administração da cidade de Braga era feita um bocado, se calhar, em uma secretaria qualquer do arcebispado, não é? Deve ser lá um departamento qualquer que também tratava dessas coisas. Pelo menos, quanto eu saiba, não conheço nenhuma referência a qualquer outro serviço anterior, não é? Portanto, mas o que é certo é que em 1518 foi feito de raiz um prédio para albergar, portanto, os serviços camarários da época, não é? E depois foi demolido e construído outro. Portanto, Braga teve sempre, desde há 500 anos, vai fazer em 2018 500 anos, teve sempre uma casa da Câmara feita de raiz para albergar esses serviços. Portanto, para ficares com uma ideia, na Fiel estive lá há pouco tempo, com a minha associação, e estava lá com apenas foi facultado, por intermédio das amizades, uma funcionária de turismo de Penafiel que nos acompanhou nesse dia lá em Penafiel, e eu, ao passar em frente à Câmara, parece que estava a aprender aqui a fazer este programa, vi lá, Câmara Municipal, e perguntei à menina, desculpa, isto foi feito de raiz para a Câmara, ou como é que é? Não, isto era um colégio. Portanto, exato, era sempre adaptado. É sempre uma adaptação qualquer. No Porto, por exemplo, não sei a história da Câmara, isso é com o Germano Silva, o meu confrado lá do Porto, ele é que deve saber isso, nem tem tempo para me preocupar, nem tem nada. Já chega a Braga, não é? Chega a Braga e já não é pouco. Aliás, eu costumo dizer que às vezes há amigos meus que costumam fazer monografias de freguesias. E se calhar vezes atrapalhados um bocado para encontrar dados para fazer a monografia. E eu costumo dizer que se fosse para fazer a monografia da freguesia da Sé e da Cividade, o problema aqui é que há material a mais, porque 2.500 anos de história daria provavelmente uma enciclopédia em 100 volumes a 1000 páginas cada um, não é? Porque claro. Aqui esta zona, em cada metro quadrado de terreno, se calhar, se escavarmos, tem 3 ou 4
épocas diferentes de cultura e de civilização aqui na zona, não é? Se calhar há aqui uma casa que é do amigo do Paulo, da Paulo Arte, que ali podemos ver 3 épocas históricas naquela mesma casa. Podemos ver da Braga Romana, o pilar Está lá exposto, não é? Dá para ver, acho que da monta. Tem lá umas ruínas, que se vê parte do torreão, daquilo que era uma das portas da muralha romana. Depois tem uma naquela casa, uma parte em que se vê a fachada da antiga casa medieval que ali existia, portanto, olha para a altura, talvez aqui do Diogo Sousa, em que, e até se vê, ainda está lá, há um passeio que as pessoas não entendem, aquele passeio mal tosco que está lá, é um passeio que é a antiga Rua dos Sapateiros, que era uma das principais ruas da cidade, porque os sapateiros eram uma profissão de grande importância naquela época, não é? E depois tem a casa atual, não é? Que por si só também já... Não, que foi obrigado aqui há uns 60, 70 anos, pela decisão camarária, a aumentar para combinar com o resto das outras casas que existia mais a sul, portanto mais acima, e é isso que faz com que a tal parte da casa medieval esteja dentro da... Escondida, não foi posta à mostra agora com as obras. Bem, tudo isto para dizer que aqui para fazermos uma monografia seriam necessários tipo enciclopédia, tínhamos que... 10 Evandros? Não. Melhores ainda que eu. Eu podia dar uma ajuda num capítulo qualquer, agora isso fica aí para os eruditos, que eles é que tinham a obrigação de fazer isso e não fizeram, não é? Escola aí pelas universidades e tal, que tem os penais, não sei o quê, eu não tenho penais nenhum. Eu vou apanhando umas coisitas e pronto, junto e dá estas coisas, não é? De maneira que, portanto, Braga tem há 500 anos, digamos, mais coisa, menos coisa, tem uma casa camarária. Eu gostávamos a falar um bocado, por exemplo, no Porto, de facto, o edifício atual da Câmara do Porto, creio eu, que foi feito de raiz para ser a Câmara do Porto. Mas creio que aquilo é tipo início da Primeira República, o fim da monarquia, princípio da Primeira República, não é? Relativamente recente, mas quando o jornal Notícias dá uma emissão ao Germano Silva, o que ele vai dizendo, e é por causa um dia desse ele dizia que uma rua X e uma rua Y, agora não posso precisar de cabeça, que desapareceram para dar origem à Avenida dos Aliados. E, portanto, a Avenida dos Aliados é aberta no topo lá com a atual Câmara, portanto, terá 100 anos aquela Câmara. E antes disso não faço ideia em que instalações onde é que funcionou, não é? Funcionava lá a Câmara do Porto, não é? É para Piel, como vemos, era um convento, não é? Em Guimarães também creio que também era um convento. Portanto, em Barcelos, aquilo ali, a Câmara de Barcelos, agora não sei muito bem, mas eu trabalhei lá 8 anos, quando lá trabalhei, aquilo servia de Câmara, servia de Finanças, servia de Polícia, servia, sei lá, aquilo, era ali um edifício, tinha sido para algum convento, uma coisa parecida também, pronto. Bem, aqui em Braga, e isto aqui interessa sublinhar, é porque estamos aqui hoje, é para dizer que Braga, estando, se calhar, desde sempre, um grande avanço em vários aspectos, tem serviços camarários desde 1518. Pronto. E, posto isto sobre este edifício, acho que, de uma maneira geral, já dissemos que é do autor, que é do André Soares, foi edificado no local onde havia os prédios de uma dona Joana Maria do Moral, foi feito com autorização do arcebispo Príncipe Dom José de Bragança, e agora para-te perguntar mais alguma coisa. Exato, não. A nível do edifício, não é? Acho que está tudo esclarecido, e eu também acho que já fiquei aqui elucidado um bocadinho na história de Braga, mas agora também há uma vertente que eu estou curioso, que é, não é, esta decoração, se foi feita de raiz também, não é? Porque estas paredes estão carregadas de arte, de história. Não foi feita de raiz, mas estas paredes contam muito, e os bracarenses se calhar desconhecem isto, e nós vamos aproveitar, já que estamos aqui, já que nos foi dada a gentileza de poder vir aqui fazer este programa, não vamos deixar de aproveitar para mostrar aqui esta decoração cheia de história da cidade. Para mostrar temos aqui várias etapas, não é? Várias épocas marcantes da história. E mesmo de alguns edifícios que também já tivemos a oportunidade aqui no início de que já nem sequer existem. Estão cá preservados, pelo menos, a imagem última. Exatamente. Aliás, nós também estávamos nesta sala, precisamente, viemos cá porque
existe ali, que vamos já ver, uma das pouquíssimas imagens que existe da primeira Câmara de Braga. Quer-me fazer aqui uma visitinha muito rápida? Vamos lá fazer isso. Quando quiser. Bom, Rafael, como podemos ver aqui, portanto, nos topos dos cadeirões do Senado, temos as efígies de dois dos principais arcebispos de Braga. Aqui o Dom Diogo Sousa, já falámos dele que chega, e temos ali o Dom Rodrigo Moratelos, também outro grande arcebispo de Braga, grande na obra, porque era muito pequeno no tamanho, tinha mais de 30 de altura, coisa assim. Tem os sapatos do Museu da Sé que tem o tacão desta altura, não é? Era muito pequeno, era anormalmente pequeno. Aqui ao centro temos as atuais armas da cidade de Braga. Aliás, isto vem no seguimento daquela conversa que tivemos no programa anterior, que estava o António Fernandes connosco, em que ele fez alusão precisamente às armas que estão ali, as armas anteriores ou até à implantação da República, não é? Em que lá está... Ainda se pode ver aquela representação bélica, não é? As torres ameaçadas, portanto... Das alturas das batalhas. De Fortaleza, não é? De Fortaleza. Agora, podemos aqui ver aquelas datas que estão ali. Aquela data que está ali em cima, que é de outubro, 29 de outubro de 1110, que é relativa à primeira carta de foral que a Rainha Dona Teresa outorgou ao Arcebispo de Braga, que lhe entregou o mando da cidade de Braga, não é? Depois ali mais adiante vamos ver a data de 1128, que foi a reconfirmação do Dom Afonso Henriques, que reconfirmou o que o senhor mais fez, não é? O que o senhor mais fez, para agradecer ao Arcebispo de Braga o apoio que lhe deu na Batalha de São Mamede, que ajudou a derrotar decisiva para a independência de Portugal. Ora bem, depois temos ali, e talvez tenha sido por isso que nós cá viemos, temos aqui a imagem que ficou preservada para a história da cidade, precisamente da primitiva Câmara Municipal de Braga. Sem estas portinhas, não é? Onde se vendia o pão. Sem esta imagem, exatamente, sem esta imagem, portanto, seguramente que não saberíamos hoje como é que era o aspecto não é? Da primitiva Câmara Municipal de Braga. Creio que a única coisa que ainda existe nesta Câmara, deste edifício, é aquela Nossa Senhora que está ali naquela varanda, que creio que é que está aqui, encaixada aqui na parte frontal da Câmara. Também temos uma imagem. Acho que foi trazida daquele edifício para este. Depois, temos aqui neste tubo duas datas importantes, que é a das cortes que iriam em Braga pelo Dom João I em 1387, daquele lado, e aqui voltaram a reunir em 1400. Portanto, são duas marcas importantes, não é? Quer dizer, o Dom João I reuniu em Braga, em um espaço de 3 anos, reuniu aqui as cortes. Mas também é importante dizer que esta decoração foi feita em 1886 e é da autoria de um tal Joaquim da Costa Carvalho. Julgo eu que foi mandado fazer pelo então Presidente da Câmara, que é o Barão de São Martinho, que está ali no medalhão, ali no teto. Este senhor, conhecido Barão de São Martinho, era Presidente da Câmara à altura em que foi feita esta decoração. Atenção que esta decoração é feita, vou voltar a repetir, em 1886, já depois de ter sido construído o terceiro terço do edifício da Câmara. Pois, porque até então só tinha 2 terços. Só tinha 2 terços. E, portanto, isto é cerca de 30 anos depois, esta decoração dita 30 anos depois, portanto, do edifício estar completo. Pois, mas também acho que é importante realçar também esta arte que está aqui dentro, que isto é que conforme também um bocadinho ali a nossa conversa há um bocado, se calhar é o primeiro volume, não é? Da história, e aqui temos, se não fôssemos estas paredes, se calhar, nós não temos conhecimento. Por ordem cronológica, isto seria para aí o 90º volume, não é? É? O primeiro seria de 500 anos antes de Cristo. Mas se calhar a intenção é um bocadinho essa, se calhar deixar um bocadinho do registro do legado, não é? E até porque vamos ver, aquela imagem da antiga Câmara desapareceu. E depois, felizmente, ficou aqui preservado nas paredes vários edifícios que, entretanto, foram desaparecendo
da cidade, não é? Está ali o Alpendre da Arcada, que embora ainda exista, mas está diferente do que era permitido. Veja, ali, aquilo que está, veja, o Dom Diogo Sousa, em 1515, 12, acho que foi 12. Ou 12 ou 15 anos, posso precisar, mas é por volta disso. E temos aqui o Arco do Postigo, hoje é o Arco Valoroso, que também desapareceu. Portanto, nesta sala aproveitaram para preservar imagens que de outra forma desapareciam para sempre do nosso imaginário. Assim como temos... Não, o Arco Postigo é aquele ali. Aquela ali, que falei ao menos erroneamente, é a Porta da Ajuda. A Porta da Ajuda é a porta que dava acesso à Rua Visconde Videla. Portanto, era a porta da muralha, ali próximo das Carvalheiras. Portanto, com a tal abertura da tal Rua Dom Paio Mendes, dava acesso. Foi demolida aquela. Para aumentarem a tal rua. E aquela ali é que era junto onde é hoje, próximo dos bombeiros voluntários. Portanto, se não existissem estas pinturas, seguramente que hoje não saberíamos como eram alguns dos edifícios importantes da cidade de Braga. E ali do lado de fora, temos que... Mas antes disso, há aqui umas coisas importantes. É que também foram homenageados, nestas pinturas, alguns vultos importantes da cidade de Braga em várias áreas. Temos ali o Francisco Sanches, que foi filósofo. Temos ali o Diogo Teima, que foi humanista. Temos ali o Frei Bartolomeu dos Mártires, que, em termos religiosos, teve muita importância. Em termos de autarca, não tenho grandes registros do que ele tinha feito cá em Braga. Mas, em termos religiosos, foi importantíssimo, porque esteve 2 anos em Itália, no Concílio de Trento, e, tanto quanto julgo saber, foi das pessoas mais importantes nesse concílio. Portanto, as decisões que lá foram tomadas, muitas foram feitas por proposta dele. Portanto, de certa forma, em termos gerais, foi a disciplinização dos clérigos, que não podiam casar, não podiam ter mulheres, etc., e outras coisas mais. Portanto, foi feito uma série de códigos de conduta dos padres, etc., até que vinha, esse concílio foi feito, é chamado Concílio da Contra-Reforma, que foi feito para contrariar as ideias do luteranas que estavam a desenvolver-se no Norte da Europa, não é? E, portanto, temos ali, como já vimos há um bocado, o Barão de São Martinho, e temos ali o Dom Paquetá de Brandão, que foi ali um arcebispo também de muita importância na cidade de Braga, mas não seja, isto criou, que ainda hoje existe, o colégio para rapazes órfãos e abandonados, etc., que ainda hoje existe. Exatamente. E que, curiosamente, o início desse colégio foi precisamente aqui na Praça do Município. Portanto, no lado norte, numa casa mais ou menos a meio, foi aí que foi fundado o Colégio São Caetano. Ao fundo, não recordo bem que lá está. Ao fundo. Bom, e então para terminarmos a visita a esta sala, para não sermos muito exaustivos, nem cansativos, falta só fazer referência ali à imagem alegórica da cidade de Braga. Portanto, aquela é a Braga. É a escultura que está ali, não é? É a Braga. Chama-se a Braga. Não, é a imagem alegórica uma representação, não é? Da cidade de Braga, exatamente. Mas o castelo na mão. Falta, não é? Temos ali fora também, se calhar. O Dom José de Bragança. Se calhar mais importante que esses dois, e tem um hall de entrada só para ele. Não é mais importante. É que, na minha opinião, quem fez esta decoração, esqueceu-se de alguém importante. Esqueceu-se do arcebispo, que, de certa forma... Ou se calhar deu-lhe um hall de entrada só para ele. Mas poderá não ter sido feito na mesma época, nem pela mesma gente, e por conseguinte, quem fez esta decoração, creio eu, na minha opinião, esqueceu-se do homem, do arcebispo, que teve a responsabilidade da feitura deste edifício. Vamos ali então falar um bocadinho. Vamos lá falar do Dom José de Bragança ali. Bom, então, fechamos o chave de ouro, nada, como vimos aqui, mas as chaves da cidade de Braga. A tal representação, não é? Até hoje em dia se faz uma cerimónia simbólica, não é? Não, só fazer uma representação cénica, aqui há uns meses atrás, aqui próximo, que é a chegada à Braga do arcebispo príncipe de Portugal, o Dom José de Bragança, e era filho de Dom João V,
Dom João V, irmão do rei Dom José I. Para ser mais preciso, era um filho ilegítimo, mas reconhecido. Tinha a dignidade de príncipe. E, portanto, ficou aqui ilustrado o momento em que o clero de Braga e a aristocracia o foi esperar a marca da Porta Nova para lhe fazer a entrega das chaves simbólicas da cidade de Braga, que ele, a partir daquele momento, passava a ser dono. Exatamente. Também ficou o André Soares, também quis marcar a presença deste arcebispo neste edifício, colocando sobre estas duas portas as duas armas do arcebispo. Estas são as armas do chefe da igreja, do arcebispo, embora com o pormenor em cima também ter a coroa, A representação real, não é? portanto, a apresentação da Casa Real. Portanto, uma arma, são umas armas. Então, por isso é que ele também, se calhar, isto foi mais homenageante estar aqui representado do que se calhar ali dentro no salão. Não é? Foi aquilo que eu quis dizer. São épocas distintas e diferentes. E, portanto, do outro lado estão as armas do Dom José de Bragança enquanto príncipe. Não são armas reais. Porque é o seguinte, o André Soares teve cuidado de também colocar aqui a armaria do arcebispo. Bom, e agora, em jeito de remate, nós, como sempre, tentámos apresentar um livro. Desta feita, apresentámos esta obra do professor Joaquim da Silva Gomes, em que é um livro sobre os vários presidentes da Câmara de Braga a partir de 1836, portanto, depois do liberalismo, até 2006. Portanto, recomenda-se a quem quer conhecer um bocado a cidade de Braga, A ler. a cidade e as pessoas de Braga, não é? A ler esta obra do professor Joaquim da Silva Gomes.